E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre aluguéis, quais documentos precisam. Eu encontrei também alguns valores de quartos e também outras dicas sobre aluguel que é importante estar vendo quando você vai alugar um imóvel aqui. Vamos lá? Começando pelos documentos necessários, eu vou estar dando uma lista dos documentos que, por exemplo, pediram pra gente para esse apartamento que a gente está aqui. A gente também tinha quase alugado um outro apartamento ao invés deste daqui, e eles pediram uma quantidade de documentos bem parecida com a daqui. Geralmente são os mesmos documentos, variam algumas coisas e alguns proprietários aceitam certos documentos no lugar de outros, enquanto outros proprietários não aceitam. É aquele ali que ele está pedindo e se não tiver, não vai aceitar. O primeiro documento que precisou foi uma cópia do contrato de trabalho. E essa cópia é o contrato inteiro, então são todas as páginas. No nosso caso, o contrato de trabalho que a gente tem aqui, o Vini teve, a gente já tinha na versão digitalizada com todas as assinaturas de tudo que precisou. Geralmente essa cópia que eles pedem é uma cópia que já tem assinatura tanto da parte da empresa quanto da sua parte como empregado, funcionário, e tudo autenticado, passado lá no cartório. Aqui eles pediram também as 3 últimas liquidações de saldo, então da conta bancária. No nosso caso, como a gente também tinha acabado de chegar e tinha acabado de abrir conta no banco, a gente não tinha saldo, assim por dizer, e nem esse histórico de 3 meses. Então a gente conversou com o proprietário por meio da imobiliária e foi aceito o valor total anual por uma carta que a empresa mandou pra gente poder estar mandando pro proprietário, para ele analisar qual era o nosso valor anual salarial. Então esse documento é para colocar no lugar das 3 liquidações do banco. Nessa lista que a gente tem, também está pedindo uma declaração de renda para casos de pessoas empregadas ou que têm empresas. No nosso caso, a cartinha que eu mencionei agora há pouco surtiu efeito nesses dois, então não precisou de uma declaração em si. Essa outra cartinha ela já tinha declarado que o Vini era funcionário da empresa XYZ, com o documento XYZ aqui do Chile, e quanto que ele ganhava anualmente. Então já cobriu esses dois pedidos. Aqui eles também pedem uma cópia da cédula de identidade, só que é aquela que eu mencionei no vídeo de RUTs e vistos, que é o RUT já permanente, daqui que você vai ter com a sua residência temporária aqui. Então é essa cópia que eles vão querer desse documento, não é uma outra. Para o caso de você não ter ainda o documento definitivo, como é o nosso caso, a gente apresentou o papel que a gente tem do trâmite, que apresenta o RUT temporário que a gente tem, e eles aceitaram. Então tem proprietários que aceitam e tem proprietários que não. No caso do RUT provisório, tem proprietários que eles aceitam porque você também pode estar utilizando seu passaporte como um documento para apresentar como seu, como identidade. Mas tem outros que não aceitam o RUT provisório. Estado civil também eles pediram. Eu não lembro se nesse caso a gente precisou mostrar ou só o fato de a gente ter falado solteiro ou casado ficou em alguma coisa, porque eu não tô lembrando agora se o Vini precisou apresentar a certidão de nascimento dele. Mas eu sei que no caso casado teria que apresentar a certidão de casamento. Nessa lista também consta pedindo qual é o domicílio comercial, no caso o endereço da sua empresa ou onde você trabalha. Também depende, vai de conversar com o proprietário para ver se ele aceita você não ter emprego ou ter nacionalidade brasileira, o seu número de celular para eles entrarem em contato se precisarem. Também o proprietário fica com seu número para você poder trocar informação com ele. Eu não sei se aqui existe também o mesmo esquema do Brasil de às vezes ter contato direto com o proprietário ou ter por meio de um escritório de advocacia. Então também não sei se existe um outro caso. No nosso caso a gente fala direto com a proprietária, não fala mais com a imobiliária. E também precisa de uma declaração que ela se chama DICOM, que ela é como se fosse algo parecido com o Serasa, para dizer se você é um bom pagador ou não. Todos esses documentos que eu mencionei agora são para pessoas naturais, que é como se fosse pessoa física, e para empresa precisam de outros documentos. Se vocês quiserem, num outro vídeo eu posso estar gravando isso para vocês. Uma coisa importante que eu preciso lembrar para vocês é que alguns proprietários vão pedir que você tenha fiador. E tanto o fiador quanto você, os dois precisam demonstrar uma renda às vezes 3 vezes maior do que o valor do aluguel que o proprietário está pedindo. O fiador também vai precisar fornecer todos esses documentos que eu acabei de mencionar, porque eles precisam ter essa segurança, verificar as duas pessoas, e geralmente o seu fiador precisa ser uma pessoa que ela já está morando aqui faz um tempo, pode ser 1 ano ou mais, mas ela precisa já ter os documentos, já estar estável aqui, ter informações no DICOM também, e tem lugares até que pedem recomendação sua da pessoa que já mora aqui no Chile.
Então, depende de proprietário para proprietário e depende de cada caso também. Você tem que conversar, avaliar e ver com o proprietário qual que é a melhor opção para vocês dois. Se ele achar que você é um bom inquilino, pode ser um bom inquilino, às vezes ele facilita, às vezes ele consegue negociar melhor com você, inclusive a questão dos valores, como eu mencionei no outro vídeo. Sobre pagamentos antecipados. Isso é mais uma coisa que depende de proprietário para proprietário, mas a maioria dos lugares pede que você pague uma quantia um pouco antes de você entrar ou no dia que você assina o contrato, para o proprietário ter uma segurança de que caso alguma coisa quebre, tem esse dinheiro para ele poder consertar e você não tem que pagar quando você sair do apartamento. É como se fosse um calção aí no Brasil. Você precisa sim ter um fiador, que não quer dizer que ele vai estar pagando para você e por isso não precisa de calção, mas na verdade o fiador é para garantir que você é uma boa pessoa, que você pode ser um bom inquilino, é um bom pagador, sabe? Tem uma recomendação, é como se fosse isso. E essa parte da garantia que você teria que pagar é uma garantia, então acaba que você precisa como se fosse do calção e do fiador também aqui. Também depende de caso para caso, mas a maioria deles pede. Para a gente entrar nesse apartamento aqui, a gente precisou pagar um mês, que era o valor da garantia, então um mês só era para garantia, para o calção, e a gente pagou o mês que a gente entrou, então a gente não pagou no próximo mês, a gente pagou assim que a gente entrou e o próximo mês pagou referente ao próximo mês. E a cada mês, até o 5º dia do mês, a gente está fazendo o pagamento do aluguel aqui. Uma diferença que existe daqui para o Brasil, lá para São Paulo, na questão de aluguel, é também a questão da parte da imobiliária. Em São Paulo, geralmente tem um valor embutido que vai para a imobiliária, que o proprietário divide com a imobiliária em cima do aluguel. Aqui é só na parte da contratação, então quando você contrata, você vai pagar metade do valor do aluguel para o corretor e depois você não precisa mais pagar nada para imobiliária e nem para corretor, é só uma vez. Isso facilita também muita vida, né? Porque você não tem que ficar pagando todo mês para imobiliário, tem um valor em cima no seu aluguel que é referente ao imobiliário ou à corretagem, esse tipo de coisa. Também existe mais um imposto nessa questão de aluguel aqui. Quando você for procurar é arriendo, arrendar quartos, arrendar imóvel, arrendar departamentos. Pesquise dessa maneira que você vai conseguir encontrar. Esse imposto, ele é em cima também da questão do aluguel. A gente, eu não sei, eu não lembro se a gente pagou, porque pelo menos pelo que eu entendi, não pagou, mas existem proprietários que eles cobram isso aí também. Não é como se fosse um IPTU. Porque o IPTU daqui, ele se chama Imposto Territorial e geralmente é o proprietário que paga, não é o inquilino. Também não sei se isso é uma regra geral ou é só a nossa proprietária ou é uma coisa também que você pode conversar com o seu proprietário. Sobre documentações e coisas que você precisa prestar atenção de valores e tudo mais antes de alugar, é mais ou menos isso. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte de aluguéis de quartos. Algumas pessoas me perguntaram quanto custa e tudo mais. No nosso caso, quando a gente chegou aqui, a gente não alugou quarto, a gente não fez assim nesse esquema, mas eu encontrei alguns quartos e alguns sites bem legais para estar pesquisando o valor que você quer, a região que você quer, se você quer morar com pessoas do sexo feminino, masculino, público LGBT, isso é bem bacana, é uma diversidade bem grande e você pode encontrar valores aqui em Santiago de 100 mil pesos para cima. É o mínimo que eu achei. Vou estar deixando o link na descrição para vocês conferirem o site, mas eu vou estar dando uns exemplos aqui de algumas regiões que eu encontrei departamentos para compartilhar aqui. Em Providência eu encontrei um quarto que está valendo 210 mil pesos. Em Unhoa eu encontrei um departamento também que está valendo 280 mil pesos. E em La Moneda, lá no centro, eu encontrei um que está valendo 170 mil pesos. Esses são mais ou menos os valores que eu encontrei aqui para Santiago. Uma dica para quem está vindo imigrar e quer construir a vida aqui é você alugar quartos e procurar imóveis ao redor da cidade, não aqui em Santiago primeiramente, porque Santiago é mais caro por ser a capital. Então você pode procurar em Valparaíso, pode procurar em Concepción, porque são cidades um pouco mais baratas e são perto. Então é questão de 1 hora de viagem, às vezes você consegue chegar aqui. Então dependendo, pode ser que vale a pena para quem está vindo na intenção de migrar e vai começar dos pouquinhos e tal, do que vir direto para Santiago e alugar uma coisa aqui e talvez isso ficar pesado depois. Tem um canal muito legal de uma moça brasileira que ela já morou aqui antes, ela já tem documentação daqui, já tem experiências aqui de trabalho, é Recomeçando no Chile o nome,
e ela veio de novo outra vez aqui, porque ela veio recomeçar de fato a vida dela aqui no Chile, então ela foi morar primeiro num quartinho perto de Santiago, não era aqui em Santiago pelo que eu entendi, e depois, quando ela conseguiu um emprego aqui, ela mudou pra cá, pra Santiago mesmo, e alugou um lugar aqui na cidade. Você vai economizar mais e vai ter mais tempo para você estar procurando emprego e não acabar o dinheiro tão rápido. Algumas dicas que são importantes para você que vai alugar um imóvel aqui em Santiago. Que é bom você prestar atenção, porque vai fazer diferença às vezes na sua conta, ou às vezes no seu frio também, no frio que você vai passar no imóvel. Tô falando um pouquinho disso agora. Eu já tinha mencionado no outro vídeo que apartamentos ou casas que já têm calefação, já têm aquecedor, são melhores, porque você não precisa comprar, não precisa investir, a sua conta vai vir um pouco alta, às vezes no gasto comum vai, mas você não vai ter uma conta de luz muito alta, absurda. Então acaba que não tem muito pra onde fugir no frio, porque você vai sim gastar um pouco mais por conta do frio pra você estar mais quentinho dentro de casa. Alguns imóveis e apartamentos, eles são mais novos. Esses mais novos geralmente têm vidro duplo, e esse tipo de vidro, ele impede que o frio de fora entre em casa e que o calor de dentro de casa saia da casa. Se você ligar qualquer coisa de aquecimento, vai ficar quentinho e você não vai ter que ficar gastando super ou muito. No nosso caso aqui no frio, a gente ligava a calefação uma vez no máximo no dia e esquentava a casa o suficiente para de noite ainda estar quentinho e a gente não precisar ligar outra vez. Uma segunda opção para pessoas que estão morando em lugares que não tem calefação serpentina ou elétrica ou a gás são aquecedores portáteis. Eles também funcionam super bem, mas eles geralmente vão esquentar só o cômodo que você tá, não esquenta a casa toda, a não ser que você ligue 3 ou 2 pela casa em pontos estratégicos para poder estar esquentando a casa inteira ao mesmo tempo. A maioria das casas aqui são mais antigas, então elas não têm esse vidro, então não impede que o frio entre e o calor saia, então sempre você vai estar ligado ali, vai estar aquecendo, mas vai sempre resfriar também ao mesmo tempo. O mínimo que eu encontrei de um portátil, um aquecedor portátil no Groupon foi uns 3.990, desse tamanho assim, um aquecedor portátil, mas também tem maiores, mais compridos, que vão até metade da parede. Tem uns de rodinha que você coloca no lugar que você quiser dentro da casa. Tem alguns que você utiliza dentro do banheiro, que ele ajuda a tirar a umidade também, porque no frio não tem como você tomar banho de janela aberta ou você ficar doente. E também tem alguns outros que você compra e eles consomem oxigênio. Esse não é muito recomendado e inclusive nas lojas eu acho que eles estão retirando esse tipo de aquecedor, porque se você deixar a noite inteira ligado, por exemplo, numa temperatura estável, de manhã pode acontecer de você acordar sem muito oxigênio ou passar mal, pessoas já passaram mal. Os aquecedores melhores portáteis dos maiores são os mais finos, que é só uma tela mesmo que esquenta e tem a proteção para você não se queimar e ninguém se queimar. Os outros que são mais antigos, que são mais grossos, geralmente são esses que sugam o oxigênio. Quando vocês forem procurar aquecedor, aqui se chama estufa ou calientador. Procura no Groupon, às vezes se você encontrar lá na Ripley ou na Falabella, você também encontra por preços acessíveis e bons. Então você escolhe o que for melhor para você e couber no bolso. A dica que eu dei no primeiro vídeo que eu falei sobre limpeza é que alguns imóveis que são mais novos, eles não têm esse tipo de problema com sujeira. Eu já ouvi brasileiros falando que precisou gastar 8 sacos de panos, aqueles panos brancos, e jogou ele no lixo porque estava tão sujo que não conseguiu limpar e utilizar o pano novamente. Então basta você ir lá e visitar, você vai ver se vai estar em condições para você estar utilizando ou não. A maioria dos imóveis aqui, o banheiro, ele não é banheiro de box, é banheiro de banheira. Então também essa questão da limpeza depende muito do que você considera bom ou ruim. No nosso caso, o primeiro lugar que a gente ficou foi em um hotel lá no centro da cidade e era sujo que, como eu mencionei no primeiro vídeo, passava o dedo no chão e dava pra ver a cor do piso e a cor que a sujeira deixou o piso. Tem lugares que são mais limpos que basta você visitar o lugar para ver se é isso mesmo que você quer. Quando você for visitar o lugar, aproveita também para ver onde fica o aquecedor, aonde que fica o sugador do banheiro, se tiver, qual que é a opção que você tem para poder fazer o banheiro ficar mais arejado, porque com o tempo, os apartamentos e casas, eles vão ficando com o teto muito úmido e vai criando mofo. Existem imóveis que eles têm mofo, então imóveis mais novos também evitam esse tipo de coisa. Problemas elétricos, problemas de aquecimento.
às vezes até a pressão da água. Também é importante você estar prestando atenção nisso. Na hora que você for visitar um apartamento, abre a torneira ou pede para a pessoa que está lá junto com você, que está visitando, responsável pelo apartamento, abrir a torneira para você ver a pressão da água, porque se a pressão for fraca, a água vai demorar para esquentar. E aí você vai estar gastando água fria e gastando água aí e a sua conta vai aumentar. E você também vai estar passando frio porque demora para esquentar no banho. Então, gasta água e é gasto e você fica com frio no banho. E é bem ruim ficar com frio no banho aqui, no frio, na época de inverno aqui. É interessante estar prestando atenção. Aqui no nosso apartamento já tem um filtrozinho para a própria água que vem mesmo do prédio. Então, de vez em quando precisa estar abrindo e tirando a sujeira que forma umas areinhas de tanto cálcio que tem, porque isso altera a pressão da água também, não altera só no seu apartamento, altera nos outros apartamentos também. Então, se você perceber que a sua pressão da água do seu apartamento está diferente, fala com o proprietário, fala com o síndico, fala com a pessoa da portaria para ver se está tendo algum problema, porque às vezes o apartamento está com algum problema e você nem sabe. Lembrando aqui, uma outra questão que eu mencionei no vídeo de aluguéis é sobre o fato dele ser mobiliado ou não. Aqui se chama amoblado, quando ele é mobiliado. Mobiliado, como eu mencionei pra vocês, vem mobiliado tudo. Tem bastante coisinha assim que você também precisa verificar esses itens quando você for visitar o seu apartamento. Porque tem apartamentos que eles são mobiliados, mas eles estão com uma mobília com defeito, eles estão com uma mobília que depois você vai ter que comprar outro. Por exemplo, pode ser que você precise comprar pratos porque aquele tá quase quebrando. Então essas coisas todas você consegue analisar quando você vai visitar. E eles deixam você abrir os armários, você ver, e você tem que sim ficar atento, não é simplesmente ir lá visitar e não olhar. Então sempre procure estar olhando tudo, todos os detalhes, porque vai fazer diferença depois no seu dia a dia. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha tirado mais dúvidas de vocês sobre aluguéis. Se tiverem mais algumas ou sugestões, podem estar mandando, comentando aí, que eu respondo pra vocês. Posso até estar gravando outros vídeos para complementar. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau!